Olá, aqui é a professora Júlia Claro. Nessa aula, nós vamos estudar um pouco sobre a herança autossômica. Só para relembrar, herança autossômica é aquela cujos genes estão localizados nos autossomos. Autossomos são cromossomos iguais em homens e mulheres. Temos também os cromossomos sexuais, que são o X e o Y. Tá? A herança dos genes localizados no X e no Y tem um comportamento diferente. Tá? Então, nós vamos estudar agora apenas a herança autossômica, ou seja, a herança dos genes localizados nos autossomos, que são todos esses iniciais aqui. Aqui eles estão mostrados aos pares, né? São os pares de cromossomos homólogos. Lembrando que nós temos pares de genes, tá? Um em cada um dos homólogos. Então, esses são os autossomos, são todos iguais em homens e mulheres. E temos aqui os cromossomos sexuais, o X, e aqui o Y. Então, nós temos nos mecanismos de herança autossômica, que é a herança dos genes localizados nos autossomos. Temos a herança ligada ao sexo, que é a herança dos genes localizados exclusivamente no cromossomo X. E temos a herança holândrica, que é a herança dos genes localizados exclusivamente no cromossomo Y. A presença do cromossomo Y determina o sexo masculino. Então, a herança holândrica, ela significa que ela é totalmente masculina, ela é exclusivamente masculina. Só passa de homem para homem, ou seja, do pai para os seus filhos do sexo masculino. Temos ainda a herança mitocondrial. As mitocôndrias, que são organelas celulares, elas contêm DNAs circulares, como a gente está vendo aqui. A herança mitocondrial ela é exclusivamente materna, porque nós herdamos as mitocôndrias da mãe. Essas mitocôndrias vêm no óvulo. Dentro da herança autossômica, a gente vai distinguir entre herança autossômica dominante e herança autossômica recessiva. Os outros tipos, como codominância, semidominância, a gente não vai ver aqui, tá? Então, eu preciso fazer essa distinção. Como é que eu identifico o mecanismo de herança? Como é que eu sei que uma característica, se ela é dominante ou se ela é recessiva? Lembrando que característica, né, dentro da genética, a gente vai chamar o quê? De fenótipo, tá? Então, o fenótipo é uma característica, pode ser visível ou não, tá? Pode ser algo relativo ao metabolismo do indivíduo, uma questão fisiológica, tá? Então, o fenótipo, ele é a expressão visível, tá? Mensurável de um genótipo. No genótipo, a gente tem o quê? O par de genes que o indivíduo tem que vão determinar aquela característica específica, tá? Para estudar os mecanismos de herança em seres humanos, de um modo geral, nós vamos precisar estudar as famílias, estudar uma genealogia. E para isso são utilizados os heredogramas, como a gente consegue ver aqui. O heredograma é uma representação de uma família, onde nós temos todos os indivíduos colocados aqui, geração após geração, e o grau de parentesco entre eles, o nível de relacionamento entre eles. Sempre que formos representar o indivíduo do sexo masculino, a gente vai usar um quadrado. O círculo vai ser usado, então, para o sexo feminino. Então, nós temos aqui um casal. Como é que eu sei que eles são um casal e não irmãos? Por causa desse traço aqui, estão vendo? É um traço unindo os dois aqui bem pelo meio deles. E tem um outro traço que surge aqui com uma outra mulher aqui embaixo. Então, eles representam uma família. Eu tenho um casal e uma filha. Essa filha, ela se casou, tá vendo aqui? Um traço e o marido aqui do lado. Outro traço descendo para os filhos. Só que aqui são vários filhos. Eu tenho aqui, ó, uma filha, aqui um outro filho e mais 3 filhas aqui. Ou seja, eu vou abrir
esse traço de modo a comportar toda a quantidade de filhos desse casal, tá? Aí eu tenho aqui, ó, essa primeira filha já se casou e teve aqui 2 filhos. Essa última aqui mostra também que ela se casou e tem um filho aqui. Por que que aqui eu vejo símbolos pretos e símbolos brancos? Porque existe uma diferença no fenótipo entre eles. Quando se monta um heredograma, eu estou sempre querendo estudar um dos fenótipos em especial. E geralmente isso é feito para uma doença, uma característica anormal, ou quando eu tenho um dimorfismo, ou seja, 2 formas diferentes. Não necessariamente uma delas é a doença ou a anormalidade, tá? Mas sempre que se faz uma análise genética de uma criança que nasceu com alguma anomalia, tá? Então a gente acaba usando o heredograma para descobrir o mecanismo de herança de doenças realmente, tá? Então aqui o símbolo escuro, ele é utilizado para representar o indivíduo que é afetado, aquele que tem a doença ou a característica que estamos estudando. E o símbolo branco é usado para os indivíduos normais, ou indivíduos que não têm essa doença ou essa característica, tá? Então, aqui já está dizendo que esse heredograma representa uma herança recessiva, lembrando que é a herança autossômica, que é a que estamos estudando agora. Mas por que eu sei que é a herança recessiva? O que tem aqui nessa família, nesse heredograma, que está me dizendo que a herança é recessiva? Eu tenho aqui 2 pontos principais. Um deles é o salto de geração. O que é um salto de geração? Estão vendo aqui? Eu tenho um indivíduo afetado que teve uma filha normal. Ela não tem a doença. Mas os filhos dela apresentam novamente a doença. Então, isso é um salto de geração. Apareceu nessa geração, pulou essa e apareceu na geração seguinte, tá? Mas o salto de geração, às vezes, ele é meio confuso, nem sempre o aluno, principalmente que não tem muita experiência, às vezes ele não consegue identificar o salto de geração, ou pior, ele encontra um salto de geração num heredograma de característica dominante, que é algo completamente errado, tá? Então, eu não gosto de me basear em salto de geração. Existe uma outra característica no heredograma que me dá a certeza, então, do mecanismo de herança, que é esse daqui. Estão vendo esse casal? É um casal normal, mas que teve um filho afetado. Isso só é possível se a herança for recessiva. Por quê? Para ter um filho afetado, este pai e essa mãe têm que carregar esse gene, mas neles o gene não se expressa, ou seja, eu tenho indivíduos carregando um determinado gene, mas esse gene não se expressa. Então, isso é característico de gene recessivo. O indivíduo tem, mas nele não provoca nenhuma alteração de fenótipo, ele não aparece no fenótipo do indivíduo, tá? Então, sempre que aparecer um casal normal com pelo menos um filho ou filha afetado, a gente tem a característica da herança recessiva. Isso justifica eu ter colocado como herança recessiva, tá? Depois de determinar o mecanismo de herança, o que a gente tem que fazer é tentar descobrir os genótipos, ou seja, o par de genes para essa característica de todos os indivíduos. Então, antes disso, eu tenho que determinar os alelos que eu vou usar. Alelos a gente usa como um sinônimo de genes aqui, tá? Mas tem que ser para a mesma característica. Usamos a letra maiúscula para representar o gene dominante e a letra minúscula para representar o gene recessivo. Então, a gente tem aqui o Azinho representando a doença, ou seja, o gene que determina a doença, e o Azão vai ser o gene que determina a normalidade. A formação do genótipo inclui os 2 alelos. Cada um tem que ter 2 alelos, 2 genes, um herdado do pai e o outro herdado da mãe. Então, se o indivíduo tem esse genótipo aqui, que é o homozigoto dominante, ele vai ter o fenótipo normal, que ele tem 2 genes que determinam a normalidade. Mas se ele só tiver um,
ainda assim ele será normal. Isso é a característica do gene dominante. O heterozigoto sempre manifesta a característica dominante. Então, no caso aqui, o heterozigoto ele será normal porque ele expressa esse gene daqui. E o indivíduo afetado, ele obrigatoriamente tem que ter 2 genes recessivos. O gene recessivo só se manifesta no homozigoto, ou seja, em dose dupla, tá? E aí a gente tem que agora procurar dar todos os genótipos para os indivíduos. Começa pelo casal que te deu a resposta, porque é o mais fácil, tá? O casal normal com o filho afetado, a gente já pode colocar aqui que o filho é azinho, tá? Que ele é afetado. E isso também vai me ajudar a colocar o azinho em todos os outros, estão vendo? Na herança recessiva, todos os afetados têm que ter o mesmo genótipo, ou seja, azinho, tá? Os normais, eu vou ter que olhar também um por um, tá? O casal que me deu a resposta do heredograma, ele sempre será heterozigoto, ele sempre será azão, tá? Azão porque eles são normais e azinho porque eles tiveram filho azinho. Um azinho veio da mãe, o outro azinho veio do pai, tá? Tem esse irmão aqui que eu não vou conseguir identificar o mecanismo de herança. Desculpa, eu não vou conseguir identificar o genótipo dele. Por quê? O casal pode ter filhos azão. Então, esse filho aqui, ele pode ser azão. Mas ele pode ser também azinho, porque existe azinho também nesses pais. Então, quando eu não consigo determinar exatamente qual o mecanismo qual o genótipo que ele tem, eu vou deixar esse traço, como vocês estão vendo aqui. Eu vou colocar um azão, que é o que eu tenho certeza, porque ele é normal, mas eu vou deixar um traço, porque eu não consigo fechar esse genótipo, tá? Então, cada um dos indivíduos aqui no heredograma, eu vou ter que fazer o mesmo raciocínio. Esse casal aqui, eles são normais, então eles têm o azão. Mas por que eu sei que eles têm azinho? Por causa desses filhos que são afetados. Então, os filhos azinho estão me dizendo que esse casal tem que ter o azinho também, tá? Mas tem situações onde eu vou continuar não conseguindo identificar o genótipo, como é o caso dessa irmã deles aqui. O casal, ambos têm azão, então ela pode ser azão. Mas eles também têm azinho, então ela pode ser azinho e eu não tenho como descobrir isso agora, tá? A mesma coisa acontecendo com essa irmã aqui, número 10, com o marido e com o filho. Esses aqui eu não tenho como identificar, tá? Eu não tenho nem pais afetados, nem filhos afetados, então eu não tenho como descobrir. A mesma coisa, essa mãe aqui, né, inicial número 2, ela também eu não tenho como identificar, tá bom? Então, assim, a gente fechou todos os genótipos aqui, os possíveis. O que a gente não consegue descobrir, a gente deixa assim, tá? Com esse tracinho como segunda opção de alelo. E na herança dominante, vai ser exatamente o contrário do que a gente está vendo ali. No heredograma de herança dominante, eu não vou encontrar o salto de geração, tá? Apesar de que, lembra que eu falei que às vezes o aluno se confunde e acha um salto de geração no heredograma de herança dominante? Que é dessa forma aqui, estão vendo? Tem essa mulher afetada aqui, não teve filhos afetados, teve 2 filhas normais, mas uma dessas filhas teve aqui um filho afetado. Então, parece que é um salto de geração, não parece? Mas olha aqui com quem que ela casou. Ela casou com um homem afetado. Esse ramo aqui da família, estão vendo? Ó? Ele está dizendo que esse homem que tem uma determinada doença ou característica, que passou para esse filho, que passou para essa filha aqui também. Então, tá vendo que não teve salto de geração? A gente tem que olhar isso com bastante atenção, tá? Então, eu prefiro usar o outro sistema, que é de encontrar um casal igual que tem um filho diferente. Nesse caso aqui, o meu casal ele vai ser afetado. Eu tenho um casal afetado
que teve uma filha normal. Poderia ter sido filho também, porque na herança autossômica não há diferença, não há essa distinção. Então, se eu encontrar no heredograma casal afetado com filho ou filha normal, isso é característico de herança dominante. Isso justifica eu dizer que nesse caso aqui, a herança dessa característica, ela é dominante, tá? Eu também vou ter que dar os genótipos depois. Então, primeiramente, eu determino os alelos. A zão agora vai ser para doença. O gene dominante a gente representa com a letra maiúscula. E o azinho vai determinar a normalidade. Os genótipos possíveis são homozigoto, dominante, azão, azão. O heterozigoto, azão, azinho. E o homozigoto recessivo, azinho, azinho. Sendo que, como o gene da doença é dominante, os afetados têm que carregar o gene da doença, que é o azão. Todos os normais serão azinho, azinho. Então, na hora de colocar os genótipos aqui, todos os normais serão azinho, azinho. Então, começando pelo casal que deu a resposta do mecanismo de herança, eu já coloquei aqui nela o azinho, azinho. Todos os outros normais, com fenótipo normal, devem ser azinho, azinho também. Não há opção de genótipo nesse caso, tá? E os indivíduos que são afetados têm que ter pelo menos um azão. O casal sempre é heterozigoto, porque eles são afetados e teve, né, a filha normal, então ambos têm que ter o azinho. E a gente tem que analisar um de cada vez, tá? Então, esse indivíduo número 1, ele tem azinho, por quê? Por causa desses filhos aqui, estão vendo? Ele teve filhos, um filho e uma filha, que são homozigotos recessivos, tem azinho, azinho. Então, obrigatoriamente, ele tem um azinho para ter dado um para eles aqui, tá? Do outro lado, a mesma coisa, eu tenho essa mulher afetada, então ela tem o azão e ela tem que ter o azinho também. Por quê? Porque ela teve essas duas filhas, azinho, azinho. O genótipo dessas filhas me dizem, então, que ela tem que ter um azinho. O outro azinho veio do pai. A mesma coisa acontece com esse indivíduo número 7. Ele herdou o azão de quem? Do pai. E o azinho da mãe, que não tinha outra opção, tá? Então, com isso, a gente consegue fechar todos os genótipos dessa família. Não ficou nenhuma dúvida, tá? Então, nesse caso, a gente não precisou usar o tracinho, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só colocar nos canais, né, que já foram disponibilizados para vocês. Eu responderei essa dúvida mais para frente, tá? Bons estudos para vocês!